Foram dizer-me que a plantavam. Havia de nascer outra vez, igual a uma semente atirada àquele bocado muito guardado de terra. A morte das crianças é assim, disse a minha mãe. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Desumanização, do Walter Hugo Mãe. Esse foi o terceiro livro que eu li do autor e, por enquanto, é o que eu menos gosto dele. O que não é, assim, uma grande surpresa, porque dentre as pessoas com as quais eu costumava conversar e que já tinham lido alguns livros dele, esse daqui nunca era o favorito. Eu conheço pessoas que preferem O Filho de Mil Homens, conheço pessoas que preferem A Máquina de Fazer Espanhóis, mas esse daqui era sempre aquele que as pessoas gostavam, mais ou menos. E aconteceu isso comigo também. Eu queria dizer também que, assim, eu tenho alguns livros do autor na minha estante. E eu li O Filho de Mil Homens e A Máquina de Fazer Espanhóis em 2 anos seguidos. Só que, um pouco de tempo depois, eu acabei pegando um rancinho do autor por causa de umas bobagens que ele já falou por aí. E aí eu tinha esses livros dele na estante. Eu gostava muito dos dois que eu já tinha lido. O Filho de Mil Homens é um favorito, assim, que eu tenho muito guardado no coração. E eu sabia que eu queria reencontrar o autor, então eu queria deixar que esse rancinho passasse, pelo menos do lado emocional, assim, né? O racional, ele fica. Eu sempre vou pensar nessas coisas aí que ele falou, mas o rancinho emocional, ele passou e eu senti que eu tava, então, preparada pra entrar em contato com a obra dele de novo. E eu peguei A Desumanização, que foi uma leitura muito conturbada pra mim. Eu demorei muito pra ler, eu tive muita dificuldade de me concentrar e muitas coisas na história me irritavam, o que eu acho que ao mesmo tempo não tira os louros dela, que são muitos e são bastante interessantes, porque o Walter Hugo, eu acho que ele é um grande filósofo na literatura, né? Ele filosofa muito sobre infinitas coisas, mas acho que principalmente sobre a vida. Então eu venho de um livro dele que fala sobre a humanidade e sobre o quanto as pessoas têm que aprender que elas estão juntas e que elas são todas filhas umas das outras para que elas vivam da maneira correta, né, da maneira certa, que é se apoiando e num mundo em que ninguém está sozinho e que, enfim, fala muito de humanidade. E eu entro então no Máquina de Fazer Espanhóis, que fala muito sobre a proximidade da morte, o que não deixa de ser muita vida, pra entrar num livro cujo título é Desumanização e que não tinha como me deixar curiosa. O que ele traria aqui sobre desumanização, depois de 2 livros que falam tanto sobre humanidade? Mais humanidade, é claro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então aqui é claro que ao longo do livro o autor vai acabar apresentando metáforas de diversas desumanizações que podem acontecer com uma pessoa, tanto de forma emocional ou através de suas ações, mas ele começa falando de uma desumanização muito literal, que é a morte, né? E aqui, no caso, ainda por cima, a morte de uma criança. Então, a morte, ela vai, e quem será que se desumanizou mais? Foi a pessoa que morreu ou foram as pessoas que ficaram? Eu acho que uma morte é sempre pesada, mas a morte de uma criança, eu acho que ela tem um poder maior de minar muito do que tá em volta, porque é uma dor que ninguém espera, é uma dor que quebra um ciclo da vida que a gente finge em insistir que existe. E a gente vai acompanhar isso, então, mas tudo isso na Islândia, no meio dos fiordes, então um local super inóspito, super gelado. Esse livro tem essa capa branca que me levou com força pra esse lugar. E a gente vai acompanhar tudo isso na voz de uma menina de 11 anos, que é a irmã gêmea da menina que morreu. Então quem tá contando pra gente a história é a Audora, e ela enterrou a irmã gêmea dela, que é a Sigridur, e ela vai nos contar um pouco sobre a desumanização que ficou em volta. Então ela tá ali no meio do enrosco, que é a dor que os pais dela sentem e com a qual ela não sabe lidar, e ao mesmo tempo em que ela tem milhões de coisas passando pela cabeça dela, porque ela acabou de perder a irmã e tá passando por uma dor imensurável, porque ela é irmã gêmea e toda a vida que ela conhece teve a companhia daquela outra menina que de certa forma era o espelho dela, mesmo que por vezes elas pensassem completamente diferente. Ela não sabia existir sem a irmã, mesmo que fosse pra discordar dela, e ela é idêntica à irmã, então ela sabe que os pais estão olhando pra ela e que ela sempre vai ser um lembrete dessa dor, ao mesmo tempo em que ela pensa: por que foi ela que morreu e não eu? E será que os meus pais tinham preferido o contrário? E o que é tudo isso que a morte deixa por onde ela passa, né? Tem uma frase logo no início do livro que é muito forte, que diz o seguinte: a morte é um exagero, ela leva demasiado e deixa muito pouco. E aí o Walter, ele conduz isso pra você pensar assim, porque afinal de contas, o que é que a morte deixa? Ela te deixa dor, ela te deixa saudade,
E ela deixa muito pouco pra que você lide com isso, né? Ela deixa muito pouco da pessoa, porque tudo que você tem é a saudade e a tristeza. Mas essas são as formas de você lembrar da pessoa, mas ao mesmo tempo é a forma de você sentir a dor da ausência dela. Então o que ela deixa? Eu digo, ela deixa infinitas perguntas impossíveis de serem respondidas, porque por mais que a Eudora pire com todas essas coisas e se pergunte o que ela pode fazer pra melhorar a dor dos pais, se pergunte se ela que devia ter morrido, se os pais prefeririam isso, se pergunte como que ela começa a viver agora sem o seu espelho, enquanto ela é conhecida na vila como a menina menos morta, então a irmã menos morta, porque é claro que uma grande parte dela morreu com a ida da irmã, ela tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E isso é muito interessante aqui, o ponto do qual o Walter Hugo sai, que é de uma menina de 11 anos, nesse momento que é reconhecido como o desabrochar da vida, e ela tá passando por essa dor gigantesca, e então no momento em que ela vai começar a viver, é o momento em que a irmã dela morreu, e que começo de vida ela tem então. E a gente vai acompanhando tudo isso dentro da cabeça dessa personagem, que vai tentar lidar com isso e de formas muitas vezes equivocadas. Então se ela não tem mais um espelho, se ela não tem mais a irmã, nem que seja pra ela contrariar, que tal se ela tentar parecer um pouco mais com a irmã? Será que assim ela vai agradar os pais? Será que assim ela vai ajudar os pais a ficarem um pouco mais próximos da irmã, que é a Sigridur? Será que ela vai ser uma pessoa melhor? Ou será que ela perdeu a referência de quem ela era porque a irmã se foi e agora ela tem que tentar virar outra coisa? No meio disso tudo é óbvio que ela ali com 11 anos de idade vai trocar os pés pelas mãos. Os pais dela não dá muito pra julgar, porque acho que a dor de perder um filho realmente é uma coisa que só quem viveu sabe. Eu espero nunca passar por isso na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente vê de fora, dá vontade de julgar um pouco, porque eles perderam uma, mas a outra tá ali. E eles estão meio que perdendo a outra também, porque eles não estão ali por ela, eles não estão dando o amparo que ela precisa. E por muitas vezes, eles acabam desamparando ela ainda mais, a mãe se torna extremamente grosseira, violenta, cobrando dela muito mais coisas, e ela se vê tão desamparada por esses dois adultos que eram seu norte, seu tudo, que ela acaba se entregando pra um outro adulto, que é um cara ali da região, o Einar, que ele, acho que ele tem um pouco de problema mental, assim, mas ele é um machistão, que ela e a irmã sempre odiaram, sempre viram com ojeriza, e era um cara que dava em cima delas, assim, que dizia que ia casar com uma delas, e elas sempre fugiam dele, diziam que não, e meio que ela chega nesse momento em que ela já perdeu tanto, ela perdeu a irmã, ela perdeu os pais, ela é a irmã menos morta, apenas foi isso que sobrou, que ela vai então tentar encontrar alguma coisa nesse único adulto que parece que tá ali pra ela. E aí é nesse momento principalmente que o autor me perde, assim, acho que mais num sentido até psicológico mesmo. Eu não consegui me relacionar com o livro tanto dali pra frente, porque eu não conseguia ver um ponto positivo ou qualquer coisa do gênero nessa história de uma menina tão nova tá se envolvendo com um cara tão mais velho a níveis tão profundos. Isso me incomodou muito e eu entendo que é incômodo, e eu até entendo agora, sentada, conversando com vocês, fazendo a resenha, eu até entendo o motivo, mas pra mim durante a leitura era muito gratuito e me afastou muito do livro. Então assim, acho que funciona porque é muito incômodo e é pra ser, mas acabou me fazendo me desrelacionar com ele, e só agora que sentada pensando no assunto é que eu retomo todos esses sentimentos e reflexões sobre o livro. Ele é sim um livro incômodo, mas ele é um livro que atinge, agora eu percebo mais ainda do que quando eu terminei a leitura, e que traz sim pensamentos muito humanos, por assim dizer, em meio a tanta desumanização. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês já leram outros livros do autor, qual é o que vocês preferem, porque eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!